Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa classe de escola dominical. Essa já é a quinta lição dessa revista, que equivale ao segundo semestre de 2019, ok? Nós começamos com 2020, voltamos no primeiro semestre de 2019 e agora estamos no segundo semestre de 2019, visto que a gente tinha pulado essas revistas e tem sido de grande inspiração. Seja muito bem-vindo, espero que você faça um excelente proveito dessa aula. Para você que ainda não é inscrito, eu vou deixar o recado para você. Se você não é inscrito, você não fica sabendo de quando sai um vídeo novo. Então, clica aqui no sininho, no caso do YouTube aqui, clica aqui no sininho e faça a sua inscrição para você ser avisado quando chegar vídeos novos, tá ok? Não só da escola dominical, mas como também do culto. Mas vamos lá. Vamos orar para a gente começar a aula? Pai Celeste, Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pela Tua presença conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido conosco dia após dia. Pai Celeste, fala aos nossos corações, Senhor. Ensina-nos, Pai, a refletir o Teu caráter. Ensina-nos, Senhor, a refletir o caráter de Jesus Cristo, a refletir Cristo ao mundo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Aula de hoje, João Batista, aprendendo a refletir a Cristo, ok? Bora lá, nós temos aí os textos semanais, os textos para você ir acompanhando durante a semana e lendo, fazendo a sua leitura devocional durante a semana. E o texto base para a nossa aula de hoje é de João 1, de 6 a 28. Fala sobre João Batista, ok? Nós já começamos com Jesus, partimos para Maria, depois partimos para José. Semana passada foi Isabel e Zacarias e hoje o filho deles, primo de Jesus, João Batista, ok? Vamos seguir nessa jornada e aqui estão os objetivos dessa aula, ok? Quais são os objetivos? Qual é o objetivo principal dessa aula? Que você aprenda a ter uma vida que reflita Jesus Cristo, uma vida cristã agradável a Deus e que glorifique o nome de Jesus Cristo. Beleza? E aí a gente tem um sumário para você não se perder, nem você e nem eu, para a gente não se perder durante a aula, tá ok? Você pode voltar nesse momento da aula, qualquer hora que você quiser ver aí o sumário da aula, tá ok? Beleza? Vamos tocar o barco. Bom, como falei, o texto base é de João 1, de 6 a 28. Vamos lá. Fazendo a leitura, eu tenho utilizado a versão Nova Almeida atualizada, que é uma leitura um pouco mais funcional do que formal, do que a revista e atualizada, que era a que eu costumava usar, e mais clara para o nosso linguajar de hoje, tá ok? Vamos lá. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas
todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Para todos nós que temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. E aí vem o testemunho de João Batista. Vamos lá. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? E ele respondeu: não, não sou. Disseram então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem os caminhos do Senhor, como disse Isaías, o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ok? Então a gente tem aí o testemunho de João Batista. Por que foi lido desde lá de trás, aonde começa naquele texto do Verbo se fez carne. A gente já estudou sobre isso naquela lição sobre a encarnação de Jesus. Ok? Por que ele trata disso aqui? Porque ele vai juntar, João, quando escreve o Evangelho, ele vai juntar toda aquela informação que está lá atrás, no início do capítulo, com essa informação que está aqui mais da metade para o final. Tá ok? Ele faz todo um arcabouço para que você possa entender. Ele não fala simplesmente do testemunho, ele cita lá atrás e puxa na hora de falar do testemunho. E a gente vai ver isso mais para frente. Tá ok? Coisas que a gente quer que você preste atenção na lição de hoje. A gente vai tratar desse ponto aí, preço e valor, lá no final da lição. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, ficasse com isso na cabeça. Preço e valor. A gente vai tratar disso mais no final, tá ok? Um outro ponto que também vai ser tratado lá no final, quando a gente for ver a sessão Aprendendo com João Batista, é a questão da autoimagem. Muito importante, porque o foco da lição está todo nisso aí. A questão da imagem que nós temos de nós mesmos
e do que a gente quer refletir, o que a gente quer passar. Ok? Você tem uma imagem real de você mesmo ou essa imagem está distorcida? Pensa nisso, lá para o final da lição a gente vai tratar nisso. E a lição vai trabalhar basicamente em cima desse segundo ponto aí, princípios e vantagens. O que a gente vai trabalhar? O que a gente quer que você pense? Se os seus princípios, as suas vantagens, o que você está focando? O que você está focando? Como é que você toca a sua vida? Você toca a vida em cima de princípios ou toca a vida em cima de vantagens que você quer obter? Tá? Eu vou fazer isso porque eu vou ter mais vantagem, ou eu vou fazer isso porque é certo. A lição vai trabalhar em cima disso, mas isso lá para o final. Lá para o final da revista, vocês vão ver que a gente vai chegar nesse ponto. Pode parecer que não, mas a gente vai chegar. Tá ok? Bom, vamos lá. Vamos entender todo esse contexto, que é muito importante. Como eu sempre falo, eu gosto daquelas coisas que nos chamam a atenção para enxergar algumas coisas de maneira diferenciada do que a gente está acostumado. Ok? Primeira coisa, vamos lá, vamos entender qual é o contexto que João Batista aparece. Tá? Vamos lá. João ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Jesus, só 6 meses. João ele aparece como uma figura meio controversa. João não era aquela figura normal que a gente tem de um profeta. Quando você pensa num profeta, num sacerdote, a gente pensa em algum... A imagem que vem à cabeça é de um velhinho, de um ancião, vestido como um profeta, como um sacerdote, com vestes sacerdotais, tal. João não. João ele sai desse estereótipo. Sai desse estereótipo. João tem uma figura, ele é uma figura muito exótica. Se você estudar lá, acho que é lá em Mateus que fala a respeito dele propriamente dito, diz que ele vivia no deserto. Ele se alimentava de mel e gafanhoto. E eu sou horrível para referência, tá? Pode ser em João, pode ser em Mateus também, eu sou horrível para isso. E ele vestia pele de camelo, a roupa que ele usava era pele de camelo. Tá? Era o que ele usava, era o que ele tinha. Então ele tem essa figura controversa, essa imagem controversa. Não era a imagem daquela pessoa que você gostaria de estar perto. Tá? Ele tem uma imagem muito amalucada porque a gente gostaria, do que as pessoas normalmente gostariam. Mas ele surge como uma voz que mete o dedo na ferida que Israel está vivendo. O Império Romano, a opressão do Império Romano, ele surge nesse contexto. O Império Romano está oprimindo aquela região da Palestina ali, a região de Israel. E João aparece como alguém que mete o dedo na ferida dos governantes romanos. Então, okay? João não é aquela figura que é pacífica em relação ao dominador. Aquele era um contexto de muita revolta dos judeus. Havia ali um grupo chamado de zelotes que pensava na derrubada do Império Romano com o uso da força, com a libertação de Israel com o uso da força. Eles eram basicamente terroristas, o que a gente hoje chamaria de terroristas. Tá? Eles queriam fazer a libertação de Israel à base da força
E eles tinham uma certa simpatia do grupo, apesar de serem assassinos, tal, em geral assassinos, matavam sem pena, mas por eles sintetizarem toda a revolta que o judeu tinha, eles acabam angariando uma certa admiração do povo. Esse era o contexto onde João surge. Além desse contexto, o que você tem? Você tem um pessoal que está tremendamente insatisfeito e que tem na sua memória o êxodo, a libertação que Deus fez. Eles faziam a Páscoa, a festa da Páscoa era feita anualmente, para nunca se esquecerem daquele momento lá do êxodo. Eles são libertos do Egito e são trazidos para a Terra Prometida. Então isso estava muito latente na cabeça daquele povo. Além disso, tinha a promessa do Messias. E João sintetiza muito dessa promessa do Messias, de alguém que vem libertar o povo. E é por causa disso que os fariseus vão lá questionar João se ele era esse Messias. Ali, volta e meia, aparecia alguém se dizendo Messias. Cada vez aparecia um, o Império Romano derrotava e pronto, e vem mais outro, e vem mais outro, e vem mais outro. Cada hora aparecia um. E João é questionado. Só que João, ao contrário do que os outros falavam, João não puxa para si essa característica. Ele não diz, eu sou o Messias. Ele não fala isso. Pelo contrário, ele diz, não sou eu. O Messias é aquele cara de quem eu tenho falado que vai vir depois de mim. Não sou eu, não. Então ele aponta para lá. Tá ok? Um outro detalhe que para mim foi uma surpresa muito interessante quando eu estudava essa lição, e eu acredito que para a maioria de vocês também vai ser. Vocês talvez já tenham ouvido falar da lei do levirato. A lei do levirato, ao contrário do que o nome quer dizer, não vem de Levítico, tá ok? Vem da palavra levir, do latim, que quer dizer o irmão do marido, ou o cunhado. Tá? O irmão do cônjuge ou o cunhado. Levir quer dizer cunhado. Por que essa lei levou o nome de levirato? Porque era uma obrigação / direito que recaía sobre o cunhado. O que essa lei dizia? Caso alguém morresse, um homem morresse, sem deixar um filho homem, tá? Ele poderia ter filhas, mas filho homem, se ele não tivesse, ele não teria descendência. Então, porque a mulher não gerava descendência, tá? Para aquela cultura, a descendência era só nos homens. A mulher, como não gerava descendência, não era incluído nessa história. Então, se ele morresse sem deixar um filho que pudesse perpetuar o seu nome, o irmão mais velho dele, ele tinha a obrigação de resgatar essa viúva. Esse resgate, ela virava esposa desse cunhado, tá, ok? Então ela virava esposa do irmão do falecido. O primeiro filho, homem, dessa relação, ele não seria filho do novo marido da viúva, do cunhado. Ele seria filho do falecido.
O direito de paternidade era do falecido. Então, a herança passaria daquele falecido passaria para esse filho. É algo que para a gente, para nossa concepção aqui, é um troço meio pancada da gente entender. Mas a gente tem que pensar que a gente está vivendo lá na idade do ferro, na idade do bronze, quando essa lei foi instituída. E ela se perpetuou até o período de Jesus e tal. Ela seguia nesse sentido até lá. Não sei se hoje ela ainda é praticada lá naqueles países da Ásia. Eu não sei se ela ainda é praticada. Eu, particularmente não acredito muito, mas pode ser. Não estou batendo martelo. Mas na época de Jesus ela era praticada. E esse cara, esse cunhado, ele era chamado de resgatador. Ele era o cara que ia resgatar essa viúva. Pois bem, havia 3 situações. Situação número 1, situação normal. O cunhado assumia e estava tudo certo. Segue a vida. Situação número 2. O cunhado não queria assumir, ou não podia, porque por algum motivo ele não iria assumir, para não tirar para não tirar a herança da descendência dele propriamente dito, ou da mulher dele. Ou ele tinha alguma rixa com a viúva, sei lá, por algum motivo ele não poderia ou ele não queria assumir. Tá ok? Essa era a situação número 2. E a situação número 3 era quando havia disputa pela viúva. Existia disputa pela viúva. Acontecia isso. Então a gente tem uma quarta situação que não entra aqui na explanação, mas só para você saber, era quando o falecido não tinha irmãos. Aí caberia ao pai dele assumir a viúva. Então, se ele não tinha irmãos, puxava para um parente mais próximo. O mais próximo seria o pai. Se o pai também não existisse mais, aí ia puxar um tio, sobrinho, alguma coisa assim. Tá ok? Bom, as 2 situações que chamam a atenção da gente para esta aula aqui, que são a situação número 2 e a situação número 3. Tá ok? Situação número 2. O irmão não queria assumir. Nesse momento, quando ele dizia, eu não vou assumir, o que acontecia? Vamos lá. A viúva, ela fazia uma espécie de um ritual. Era feito um ritual social. Eram chamados os anciãos. E aí, ela tirava as sandálias dos pés, se descalçava e dizia para os anciãos, é isso que se deve fazer a um homem que não edifica a casa do seu irmão. Para aquela sociedade, para a gente, parece meio maluco, mas para aquela sociedade, o cara deixar de fazer isso era entregar aquela viúva à própria sorte. Se ela tivesse filhas e não tendo filho, ela também estaria entregue à própria sorte, porque as filhas não teriam direito a nada, não teriam herança, não teriam direito a nada. A herança passaria para os outros irmãos, passaria para o pai, passaria para todo mundo, menos para a viúva e para as filhas. Então era necessário ter um filho para que isso acontecesse. Se ele se recusasse a fazer, se o irmão se recusasse, então ela tirava a sandália e entregava a um ancião, poderia ser o pai, poderia ser um sacerdote, e dizer, olha, é isso aqui que se deve fazer com alguém que não edifica a casa do seu irmão. Era
abrir o direito de posse. Então era tirar desse cara. Aí eu não entendi direito quando eu estava estudando se era a sandália do pé dela ou se era do pé do cunhado. Mas era tirar dele o direito que ele teria de ter uma outra esposa, de ter uma cunhada, mais uma esposa, ou a única, se ele ainda não fosse casado. Tirar dele esse direito. Tá ok? Então ele perdia esse direito. Tirar a sandália do pé indicava que ele estava perdendo esse direito. A situação número 3 que eu havia falado, que era quando havia disputa entre os cunhados. Tá? Acontecia isso também. Tá? Vários cunhados querendo ficar com aquela viúva. Tá meio maluco, mas para eles era normal. Quando acontecia, olhava-se lá quem é que teria mais direito. E era este cara, dentre aqueles que estavam disputando a viúva, era esse quem receberia a viúva. E aquele que na listagem lá tivesse menos direito, esse cara tirava as sandálias dos pés e entregava àquele que iria ficar com a viúva, reconhecendo que ele não tinha direito a nada e que era aquele outro que iria receber. Então ele era o menos digno dentre aqueles que estavam disputando, era o que menos direito tinha, e ele entregava as sandálias para a viúva, para o que fosse ficar com a viúva, reconhecendo que o direito era dele. E é neste contexto que entra a fala de João. É neste contexto. Ok? João, quando diz, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias, de tirar as correias da sandália, ele está dizendo, nem mesmo esse que vai honrar, que vai dentre os que poderiam fazer as honras, nem mesmo esse, o último colocado, nem esse eu não sou. É essa a mensagem que João tá passando. Nem mesmo esse último colocado eu não sou. O direito é dele. Eu não tenho nem que entrar na fila. O direito é dele, eu não tenho nem que falar nada. Então João tira de si os holofotes e coloca o holofote em Jesus Cristo. Tá? João tira. Não, o holofote não tem que estar aqui, tem que virar para lá. Ele muda o foco. E aí entra aquela outra frase dele, que eu diminua para que ele cresça. Tá entendendo? Tá entendendo aí a analogia? Essa analogia com o casamento, ela era muito comum nas falas dos profetas. Para se relacionar, para falar do relacionamento do povo com Deus, da comunidade com Deus, sempre para falar de relacionamento. E João usa essa mesma analogia para dizer o seguinte, olha, vem o Messias, mas eu não sou sequer o último colocado na listagem daqueles que poderiam reivindicar esse título. Quem tem direito é o meu primo, Jesus. Eu não tenho direito a nada. O Messias é ele, não sou eu. Então para de olhar para mim e olha para ele. Eu sou apenas e tão somente o cara que vai na frente anunciando que ele está chegando. Sabe aquele cara que o profeta Isaías falava lá, a voz que clama no deserto, que vem preparar o caminho do Messias? Pois é, esse aí sou eu. Esse sou eu. A voz que clama no deserto sou eu. Eu estou preparando o caminho para ele, não para mim. Ok? E é em cima disso que a gente vai estudar hoje.
Tá ok? Qual é a tua posição? Qual é a tua posição quando a imagem de Jesus Cristo é que deve ser exaltada? Será que você puxa a glória para você? Ou você vive de formas a exaltar Jesus Cristo? Ok? É isso que a gente quer colocar na cabeça de vocês ao final da lição. João, ele tinha total consciência de quem ele era. Eu sou apenas o precursor. Eu sou apenas o cara que está indo na frente para abrir caminho. E com isso, ele não tem qualquer tipo de problema para anunciar Jesus. Ele não tem problema com isso. Para ele não é conflitante esse tipo de coisa. João não tem dor de cabeça com isso. O foco tem que estar nele, não tem que estar em mim, então não tem problema nenhum. Ok? E aí, quando ele vê Jesus, ele está lá fazendo as atividades dele, ele está lá tocando o barco. Quando ele vê Jesus, ele olha, tá vendo aquele ali, ó? Tá vendo aquele ali? Aquele ali, ele é o tal cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele que vocês têm que seguir. É aquele que está ali, ó. É dele que eu estou falando. Eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Presta atenção nele. Tá ok? Ele é o cordeiro pascal. É ele que vai ser dado em sacrifício, não sou eu. Ele é que vai ser dado em sacrifício. Ele é que é o Messias. Para de olhar para mim e olha para ele. Ele aponta mesmo, aponta diretamente para Jesus. Ok? Bom, feita essa contextualização, agora a gente vai dar uma olhada na vida de João Batista e nas escolhas que ele tinha. Beleza? Vamos lá. João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era quem? Era um sacerdote. Sendo um sacerdote, o filho dele também deveria ser sacerdote. Não deveria ser profeta, deveria ser sacerdote. Foi criado dentro do templo, foi criado tendo o melhor ensino que se podia ter naquela época. Foi criado convivendo com a elite religiosa. Foi criado tendo acesso a tudo que se tinha dentro do templo, tudo que se tinha de melhor na sociedade, porque os sacerdotes eram a elite da sociedade judaica, e bota a elite nisso, tá? João tinha tudo para ter, ele tinha a faca e o queijo na mão para se tornar mais um sacerdote. No entanto, o que ele escolhe? Ele escolhe viver na marginalidade. Ele sai do templo, sai da cidade, deixa as roupas finas, deixa o melhor alimento. Lembre-se que na cerimônia de Páscoa, nos sacrifícios, metade do animal ficava com a família do sacerdote. Era alimento para o sacerdote. Metade era oferecido em sacrifício e metade era o alimento do sacerdote. Ele levava para casa. E ele abandona isso tudo para viver de gafanhoto. Comia gafanhoto e mel. Era isso que ele comia no deserto. No deserto era isso que ele tinha. Ele deixa as roupas finas para se vestir de pele de camelo. Ok? Ele deixa a vida de conforto para viver na marginalidade, para viver agruras de se viver no deserto. Ele deixa de estar entre a elite para ser um combatente das elites. Então ele faz escolhas completamente avessas ao que se podia esperar de um sacerdote. João abdica desse direito de ser sacerdote. Mas para que ele faz isso? Para anunciar Jesus Cristo. João quer então fazer o quê? Ele quer
ser um precursor, ele quer cumprir aquilo para o qual ele foi enviado. Lembra da lição de semana passada? João foi dado como uma bênção para o casal, mas principalmente uma bênção com um propósito. Ele não foi dado à toa, ele foi dado para cumprir um propósito. O objetivo dele era preparar o caminho do Messias. E João tinha essa consciência. Zacarias e Isabel devem ter ensinado ele desde pequenininho. Você veio por o anúncio de um anjo para ser o precursor do Messias. Ele tinha essa consciência, ok? João era muito bem consciente disso. Não era aquele cara que estava se achando. Ele sabia que ele era apenas e tão somente o precursor. Tá ok? A vida que ele escolhe não é uma vida fácil. A vida que ele escolhe era inclusive a de enfrentar o Império Romano, porque ao anunciar o Messias, ao fazer o anúncio do Messias, ele sabia que estava também cutucando a onça com vara curta. Ele sabia que uma hora o Império Romano ia perturbar. Então é muito importante, tenha isso na cabeça. João nunca usurpou a posição de Jesus. João sempre quis, sempre, prestar atenção, sempre. João sempre quis apontar para Jesus. É ele quem vem resgatar Israel. É ele quem vem limpar os pecados do mundo. É ele quem vem redimir vocês. Não eu. Quem vem é ele. Ok? João, então, tem esta característica de querer apontar para o Messias, para Jesus. Tá ok? Isso é muito importante ser ressaltado porque ele se coloca numa posição bem inferior. Bem inferior. No máximo, ali, o que ele está dizendo? Ele não é o noivo, ele não é a figura principal. No máximo eu sou amigo do noivo. No máximo eu sou apenas um cara que está junto. Quantas vezes a gente, na nossa caminhada, a gente acaba trazendo a glória para cima da gente? Quantas vezes a gente puxa o holofote e aí vai de novo aquelas minhas cutucadas em cima de pregadores, em cima de líderes religiosos? Quantas vezes nós vemos líderes que querem trazer para si a glória dos milagres, a glória da libertação de um povo? Quantas vezes a gente vê líderes que querem os holofotes apontando para si próprios e não para Jesus Cristo? Até dão uma disfarçada, mas querem o holofote em si mesmo. Pensa aí, quantos ministérios você já viu assim? Ministérios personalíssimos, aqueles que alguns até levam o nome do cara. Ministério fulano de tal, Beltrana de tal, Ciclano de tal. Quantas vezes a gente vê isso aí? O foco está naquela pessoa, não está em Jesus Cristo. João mostra para a gente que é para a gente diminuir e para que ele cresça, não nós. Tá ok? João, ele tinha tudo para viver uma vida boa. No entanto, ele escolhe largar esse status. Ele escolhe ser o último. Ele escolhe deixar a glória para Jesus. E por quê? Porque João faz esse apontamento. Tá vendo aquele ali, ó? Tá vendo? Aquele ali é que é o Cordeiro do Mundo, porque João faz esse apontamento
2 discípulos dele, dentre esses 2, André, o outro a Bíblia não menciona, André, irmão de Pedro, param de seguir João e vão seguir Jesus. E André vai lá e ainda chama Pedro, olha só. O grande Pedro é influenciado por um irmão que era seguidor do primo de Jesus. Desse que apontava para Jesus, mas que dizia claramente: não sou eu, a glória não é minha. Tá? Com isso, João tem a consciência de que estava cumprindo a missão. Ele tinha a consciência de que estava fazendo o papel que o pai tinha determinado para ele. Tá ok? Agora, chegamos aqui, acho que eu vou conseguir cumprir a promessa do tempo, vamos lá. João tem muito para ensinar para a gente. O que João quer ensinar para a gente nessa história toda? Vamos lá. O que João quer mostrar para a gente? João quer mostrar, olha só, nós vivemos hoje numa sociedade que busca o prazer, o termo hedonista que está aí, né? Hedonismo, é a busca incessante pelo prazer. Hedonismo é isso, o prazer como dom supremo. E uma sociedade egocêntrica, que quer dizer eu no centro de tudo. Então, se a sociedade é egoísta e é egocêntrica e hedonista, está dizendo o seguinte: eu tenho direito a ter prazer. Essa é a nossa sociedade hoje. Quais são os prazeres? Diversos, mas sempre focado nisso. Além disso, a gente vive uma sociedade muito comandada pelas redes sociais, as mídias sociais que estão aí. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, e aí eu acho que o Instagram é o grande modelo dessa sociedade. Porque no Insta é só foto ou pequenos vídeos, mas a base é foto de pessoas bonitas, fotos de pessoas felizes, fotos de momentos que você está tendo prazer de alguma forma, seja fazendo uma viagem, seja comendo um prato sofisticado. Mas o Insta, ele reflete muito isso. O Instagram, ele tem muito disso. De refletir essa sociedade focada no eu, focada no prazer. E aí a gente vê pessoas, a grande parte das pessoas hoje, vivem uma vida real e uma vida fictícia. A real, ela tá sofrendo, ela está tendo dificuldade de pagar suas contas, ela está tendo aborrecimentos, ela tem de tudo. Mas a do Insta, a do Face, a do YouTube é a vida glamurosa. Então a pessoa vive essa dualidade. Na revista cita um caso de uma reportagem de um jovem lá da Europa, da Ásia, sei lá, que ele diz que ele posta 200 fotos de selfie por dia. 200 fotos selfie. E a foto que não tiver, ele fica monitorando as fotos. O cara vive para fazer isso, só para tirar selfie e postar. Foto que não tiver pelo menos 600 cliques, 600 likes lá, ele deleta. Ele fica monitorando. Ao final do dia, pô, essa aqui não teve, pum, vai pro lixo. O cara vive disso. O que acontece? A gente está tão focado na nossa imagem pessoal que a gente acaba nem percebendo o quanto que isso é maléfico. Esse tipo de vida, a vida da aparência, a vida da mídia social, de trazer o foco para si,
essas pessoas vivem uma ficção, e uma ficção que tende mais a um momento de terror, porque uma hora ela não vai aguentar essa dualidade entre o real e o imaginário, do que resolver viver a própria vida. Há um tempo atrás eu li uma reportagem sobre os turistas japoneses. E uma boa parte deles, aonde você vê japonês, turista japonês, você vai ver que eles estão tirando foto para tudo até lado. Isso tornou uma febre tão grande que eles não curtem o que estão fazendo. Estão só tirando foto, só tirando foto. Muitos chegam em casa de volta da viagem e não se lembram de terem passado naquele lugar onde está lá a foto que ele tirou. Não se lembra. Porque a ideia é postar. Eu estive aqui, eu fiz a viagem tal, eu comi o prato tal, eu tomei o vinho tal, eu assisti a ópera tal, mas não trazem para a sua realidade viver aquilo. Eles simplesmente estão ali para postar na rede social. Essa autopromoção que João abre mão e que quer ensinar para a gente que é para a gente abrir mão também. Não é para eu aparecer. Toda a minha vida deve ser focada em fazer com que Cristo apareça, com que Cristo seja glorificado. Esse é o foco da vida de um cristão, glorificar o nome de Cristo. Tá ok? Olha só que interessante, eu já havia há muito tempo tentado descobrir o que significava a palavra selfie. Primeira vez que eu vi essa palavra, eu não entendi muito bem. Eu tentei pesquisar e tal, e o tempo foi passando, larguei para lá, comecei a entender o que era o selfie, mas larguei para lá. E hoje eu descobri. Selfie quer dizer euzinho, né? Olha euzinho aqui, ó. Olha eu aqui, né? Selfie quer dizer basicamente isso aí, tá? O IE, né? O selfie, o próprio, IE quer dizer o inho, né? Euzinho. Mas voltando, saindo dessa curiosidade, né? A pergunta que se faz é como é que a gente se enxerga? Sabe aquela frase uma mentira contada 1000 vezes acaba sendo vista como verdade? Então, será que a gente está vivendo uma vida de autopromoção tão forte, tão engajada nisso, que a gente deixou de se ver como a gente realmente é? Será que a gente já não está achando que a gente é o cara? Volta a tocar no ponto daqueles líderes religiosos que acham que são alguma coisa. Essas pessoas viveram tanto a fantasia do selfie, o euzinho aqui, ó, tanto essa fantasia, que deixaram de acreditar que era uma fantasia e passaram a acreditar que era verdade. Essas pessoas passaram a acreditar que elas eram o mais importante. O foco agora está nela. Eu sou o cara, quem você pensa que é para me questionar? Essa semana eu tive um testemunho de uma pessoa que foi atender um grande líder religioso televisivo. E essa pessoa, no auge da sua arrogância, se negava a colocar no sensor de digitais o dedo 2 vezes. Queria fazer certificação digital para diversas empresas que estão no seu nome e ele, como responsável, precisaria registrar uma por uma, botar o dedo lá um por um. E ele disse, olha, eu só boto o dedo uma vez, vocês se virem para replicar a minha digital para todas as outras empresas.
Olha o nível de arrogância dessa pessoa. E é um líder religioso da televisão. Essa pessoa muito provavelmente já perdeu o foco há muito tempo, o foco de Jesus, e botou o foco em si mesmo. Fica o alerta para a gente. João, ele o tempo todo apontava para o foco em Jesus, tirava dele e botava o foco em Jesus. Ok? Essa coisa da gente buscar em Deus a nossa identidade, o nosso propósito, faz parte do nosso amadurecimento como cristão. Ok? Não é simplesmente abrir mão de você. Não é só isso. Mas é buscar em Deus a sua identidade. Quem sou eu em Deus? Qual é o meu propósito em Deus? Para que eu existo? João sabia, eu existo para anunciar o Messias. E nós sabemos dizer quem somos nós, para que nós existimos? E esse é um processo que tem que ser contínuo na nossa vida, uma reavaliação contínua. Ele é pessoal, ele é das nossas relações e ele é espiritual, nós e Deus. Não podemos perder isso de mente. Ok? João optou por isso, por deixar o foco em Jesus Cristo. Esse slide aqui eu queria ler com vocês. Eu não quero explanar, eu quero ler com vocês porque eu acho que ele é autoexplicativo. Vamos lá. Construir a nossa identidade. Ponto 1. A partir do que pensam de nós. Tá? Construir a nossa identidade a partir do que pensam de nós. Pode nos comprometer a viver segundo a opinião e a vontade dos outros. Se eu vivo a minha vida a partir daquilo que os outros pensam de mim, eu posso acabar deixando de ser eu para viver a ficção que os outros pensam de mim. Construir a nossa identidade sem se preocupar com o que os outros pensam de nós tende a nos levar a uma falta de empatia e a uma arrogância desmedida. Eu sou o cara, eu não estou nem aí para o que pensam de mim, eu penso assim e dane-se. Eu vou fazer o que eu quero. Isso nos leva a uma arrogância. Agora, tivemos 2 pontos ruins. Terceiro ponto, construir a nossa identidade buscando a Deus e levando em conta o que Cristo pensa pode ser curativo para a gente à medida que nos deparamos com o seu amor, ou seja, é curativo para mim a partir que eu dou de cara com esse amor de Jesus. É curativo para mim a partir do momento que eu encontro o caminho para espelhar a face de Cristo, e é curativo para mim sem desrespeitar a minha individualidade. Jesus não desrespeita a nossa individualidade. Eu sou eu tenho esse jeito de ser. E Jesus respeita isso. Você tem o seu jeito e Jesus respeita o seu jeito. Ele não quer transformar você no Marcão. E nem o Marcão no Zé, no João, na Maria. O Marcão vai continuar sendo o Marcão. O José vai continuar sendo o José, a Maria vai continuar sendo a Maria, o João vai continuar sendo o João. Ok? Ele respeita a nossa individualidade. E essa foi a opção de João. Tá? E pode ser aí um caminho para a gente aprender a andar de acordo com os princípios cristãos. Lembra que eu falei lá no início da aula a questão de preço e valor? Hoje a gente está muito preocupado com o preço das coisas. Quanto custa isso daqui?
mas a gente está pouco preocupado com o valor, quanto é que ela realmente vale. Ok? Hoje tem um outro movimento que é o oposto desse pessoal das mídias. É o oposto. É um movimento minimalista, ou seja, você abrir mão das coisas, das compras, você procurar um consumo consciente, uma opção para uma vida mais minimalista. Ok, isso é legal. Você ser mais desprendido das coisas, isso é muito legal. Você não ser tão apegado às coisas, a querer ostentar. Mas isso vai muito além de simplesmente abrir mão de ter as coisas. Ok? Vai muito além disso. Você passa a valorizar quanto é que vale a comida que eu tenho na mesa, quanto é que vale eu estar com o meu filho, ao invés de comprar alguma coisa nova, sair para bater perna no shopping. Quanto vale eu estar com a minha esposa? Quanto vale o estudo que eu tenho? Não é preço, é valor. Ok? Esse estilo de vida de João nos ensina a olhar para o valor das coisas, o valor das pessoas, o valor dos momentos. Quanto vale o tempo que você gasta com o seu filho e quanto o tempo que você gasta no cinema? Fica a pergunta. Ok? E aí eu queria trazer para vocês, e eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo, eu vou deixar o link do texto do sermão número 50 de John Wesley, o uso do dinheiro. Muito interessante, eu fiz uma lida meio que na diagonal, né, uma leitura rápida dele hoje para poder estudar a lição. Mas tem uma frase desse sermão que ela é muito famosa. Ganhe o máximo que puder, economize o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. O ensino de Wesley, fundador do metodismo, o ensino dele para nós é esse, que você deve ganhar o máximo que você puder, trabalhar para você ter o melhor salário que você puder, ter o maior lucro que você puder, sem causar prejuízo nem aos outros, nem à sua saúde. Está escrito isso lá no sermão. Sem causar prejuízo à sua saúde, sem prejudicar os outros, ok? Economize o máximo que você puder, sem viver uma vida de mediocridade, sem viver uma vida de usura, de pão-durice. Não usar o dinheiro que você ganhou, o seu salário, o teu lucro, não usar é a mesma coisa que jogar ele fora. É desperdiçar do mesmo jeito. Então use. Agora, ao usar sobrando, ao usar, não é desperdiçar, tá? Ao usar, havendo sobra, distribua. Ajude aqueles que precisam. E aí se mostra a face cristã, preocupado com o próximo. Preocupado com o próximo. Ok? Tá aí, ganhe tudo que você puder, faltou o R, né? Poupe tudo que puder e distribua tudo que puder. Tá lá no texto, eu recomendo que vocês baixem e leiam, tá ok? Vale a pena, é um senhor sermão. Esse estilo minimalista, ele aponta pra gente que mais do que viver uma onda do momento, viver uma moda, mais do que isso, ele quer mostrar pra gente uma opção por uma vida simples, sem luxo, sem ostentação. Não é uma vida medíocre, é uma vida simples. E que a gente tem um consumo consciente. Volta naquelas lições que a gente estudou de ecologia também.
mas vai muito além disso. Essa opção só é completa se ela está focada na ajuda às pessoas, ou se ela está complementada pela ajuda às pessoas. Senão, ela passa a ser uma vida de usura ou de egoísmo. Ou ela está focada, essa vida minimalista, ela passa a ser complementada por ajudar os outros, por pensar no outro, ou então ela vira uma vida de usura, de pão-durice. E não é isso que Deus quer pra gente. Ok? Aí eu deixei bem clara essa frase aí em marrom, eu queria que você guardasse aí. Não há preço para o serviço de Deus. Ele é de extremo valor, ok? Não é preço, é valor. Ok? Para a gente fechar a lição, já extrapolei em muito a minha promessa de tempo. Para fechar essa lição, a nossa vida espiritual ela deve ter um compromisso com o próximo. E esse compromisso deve apontar para Jesus, nunca para nós. Todo o foco tem que estar apontado para Jesus. Falei isso durante toda a aula. Todo o foco tem que estar apontado para Jesus. A nossa vida deve tornar Jesus engrandecido, deve tornar Jesus visível ao mundo. As pessoas olham para a gente para ver Jesus. Elas têm que ver Jesus em nós, senão nós estamos tomando o lugar de Jesus. Ok? E aí o convite. Fazer das palavras de João as nossas palavras. Que ele cresça e que eu diminua. Ok? Era isso que a gente tinha para hoje. Eu vou colocar na descrição o link do sermão e eu acho que vale a pena você ler, tá ok? Vamos orar para a gente encerrar? Pai Celeste, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, por essa lição tão grandiosa. Ensina-nos, Senhor, a estar sempre apontando o caminho para Ti e não para nós, Senhor. Ensina-nos, Pai. Guia-nos pelo caminho da verdade. Guia-nos, Senhor, pelo caminho que aponta para Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, até domingo que vem.